O deputado Marcel Van Hatten, ao tratar da absurda PEC em debate na Câmara que anistia partidos por condenações impostas pelo TSE, apontou que o Legislativo está no caminho errado, se adaptando às ilegalidades do tribunal ao invés de anulá-las. Van Hatten disse: "Quero lembrar que é em virtude desse tipo de PEC, que convalida decisões do TSE, que um monstro como Alexandre de Moraes se cria, um monstro covarde como Alexandre de Moraes." O deputado rebateu as narrativas da extrema-esquerda que alegava defesa de direitos humanos para apoiar a PEC, mostrando que a esquerda não tem qualquer preocupação real com direitos humanos, tanto é que não defende as vítimas de perseguição política do ministro Alexandre de Moraes. Van Hatten relatou: "Eu recebi agora há pouco um vídeo do pai de Gilberto da Silva Ferreira, que está há 15 meses preso sem denúncia, por ordem de Alexandre de Moraes, que não lê os processos. Falam aqui de direitos humanos, de direitos a cotas, de respeito às minorias. E os presos por abuso de autoridade de Alexandre de Moraes? E aqueles que sofrem hoje pela perseguição política que se faz em virtude do agigantamento do TSE que este Congresso permite e chancela?" Marcel Van Hatten questionou: "Onde está a esquerda a defender direitos humanos quando Alexandre de Moraes até este momento não autorizou uma ida minha a Papuda, já pedida há meses? Mas para apoiar mudança de legislação feita na marra por resolução do TSE, porque lhes interessa, aí vem à tribuna tecer loas ao TSE. Quando se agiganta um poder sobre o outro com a anuência do Congresso Nacional, que é quem deve legislar, abre-se a porteira para abusos. E é por isso que um covarde como Alexandre de Moraes hoje coloca pessoas na cadeia, prende sem denúncia e mantém preso por 15 meses. O deputado lembrou o caso de Felipe Martins, que já apresentou provas que desmentem as alegações que baseiam sua prisão e disse: "Já provou e segue preso." E a esquerda não quer falar nisso. A esquerda quer falar sobre cotas na eleição impostas na marra pelo mesmo tribunal que comete abusos contra direitos humanos de pessoas com as quais a esquerda não concorda, mas que não cometeram crimes. Pessoas que sequer estavam na Praça dos Três Poderes e hoje estão com tornozeleira eletrônica ou, como é o caso do Gilberto, presas há 15 meses sem denúncia. Van Hatten ponderou que a origem do projeto de anistia foi uma punição injusta a partidos que haviam seguido a lei eleitoral. Ele lembrou que quando uma instituição como o TSE elabora resoluções em desacordo com a lei, a resposta não é o legislativo reafirmar esse tipo de atitude, e sim exigir que os poderes ajam dentro de suas atribuições. O deputado disse: "É preciso dar um basta nisso. Eu sei que a anistia é necessária porque a punição é injusta sobre os partidos que estão, na verdade, tratando do uso de seus recursos de acordo com a lei e não de acordo com a resolução do TSE, que é ilegal. É preciso dizer: as resoluções do TSE são, em sua maioria, ilegais e inconstitucionais porque passam por cima da lei. Mas a resposta que se deve dar ao TSE não é uma PEC apoiada pela esquerda. Não. A resposta é uma PEC que acabe com esse poder desmesurado, inconstitucional, ilegal e abusivo dos ministros do TSE." O deputado sugeriu: uma nova PEC deveria ser proposta, dizendo: chega TSE de legislar. Chega Alexandre de Moraes de cometer abusos de autoridade. A CPI do abuso de autoridade é urgente, precisa ser instalada aqui nesta casa. Já morreu um na cadeia, já morreram mais lá fora. Agora o pai do Gilberto teve um AVC, está internado. Cadê a esquerda para defender direitos humanos? Pouco depois, o deputado retornou à tribuna e afirmou: "Nós precisamos ser duros com o TSE, nós precisamos colocar o TSE no seu lugar. O seu lugar não é acima do legislativo. O lugar do TSE
não é aquele ocupado pela Casa do Povo, pela Câmara dos Deputados, nem pela Casa dos Estados, o Senado da República. O lugar do TSE, que aliás é um tribunal que existe no Brasil, criado pelo ditador Getúlio Vargas. É importante dizer isso, porque gostam de falar que defende a democracia. Foi criado pelo ditador Getúlio Vargas, lá nos anos 30. Um tribunal que está atuando para tornar o Brasil uma ditadura. A forma como o TSE está censurando, está perseguindo, está cometendo ilegalidades e inconstitucionalidades não pode ser aceita por este parlamento. Por isso, nós precisamos votar contra essa proposta de emenda à Constituição, que no fundo acaba convalidando aquilo que o TSE fez lá atrás, que é resolver determinados assuntos que não são de sua competência. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, volto aqui à tribuna para discutir essa PEC agora em segundo turno. Eu quero aproveitar o momento que nós estamos aqui tratando de um tema que
não deveria ter sido objeto de deliberação do Tribunal Superior Eleitoral? Para lembrar todas as vossas excelências aqui, que é em virtude desse tipo de PEC, em que se convalida decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que um monstro como Alexandre de Moraes se cria. Um monstro covarde como Alexandre de Moraes. Eu recebi agora há pouco, senhor presidente, um vídeo do pai de Gilberto da Silva Ferreira, que está há 15 meses preso sem denúncia, por ordem de Alexandre de Moraes, que não lê os processos. Falam aqui de direitos humanos, de direitos a cotas, de defesa das minorias, e os presos pelo abuso de autoridade de Alexandre de Moraes, e aqueles que sofrem hoje pela perseguição política que se faz em virtude do agigantamento do TSE, que o Congresso Nacional permite, e nesse caso, como estamos vendo na aprovação dessa PEC, chancela. Onde está a esquerda a defender direitos humanos? Quando Alexandre de Moraes até este momento não autorizou uma nova ida minha papuda já pedida há meses. Mas para apoiar a mudança de legislação feita na marra por resolução do TSE, porque lhes interessa, aí vem aqui a tribuna tecer loas ao Tribunal Superior Eleitoral. É nisso que dá. Quando se agiganta um poder sobre o outro com a anuência do Congresso Nacional, que é quem deve legislar, abre-se a porteira para abusos. E é por isso que um covarde como Alexandre de Moraes hoje coloca pessoas na cadeia, prende sem denúncia e mantém preso por 15 meses. Felipe Martins não tentou sair, aliás, não saiu do país junto com Bolsonaro no final do ano passado, já provou, mostrando nos registros, já provou, mostrando que seu telefone estava no Brasil e segue preso. E a esquerda não quer falar nisso. A esquerda quer falar sobre cotas na eleição, impostas na marra pelo mesmo tribunal que comete abusos contra os direitos humanos de pessoas com as quais a esquerda não concorda, mas que não cometeram crimes. Pessoas que sequer estavam, me refiro àquelas que não depredaram nada, sequer estavam na Praça dos Três Poderes e hoje estão com tornozeleira eletrônica, ou como é o caso do Gilberto, presas há 15 meses, repito, sem denúncia. É preciso dar um basta nisso. Eu faço um apelo para a oposição, para quem votou sim no primeiro turno, para mudar o seu voto para não. Eu sei que a anistia é necessária porque a punição é injusta sobre os partidos que estão, na verdade, tratando do uso dos seus recursos de acordo com a lei, não de acordo com a resolução do TSE, que é ilegal. É preciso dizer, as resoluções do TSE são na maioria ilegais, inconstitucionais, porque passam por cima da lei. Eu sei, Cabo Gilberto, que é injusto, mas a resposta que se deve dar ao TSE não é uma proposta de emenda à Constituição apoiada pela esquerda, apoiada pelo PT e pelo PSOL. Não, a resposta é uma PEC que acabe com esse poder desmesurado, inconstitucional, ilegal e abusivo dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e por isso esta PEC deve ser derrotada, esta PEC deve ser enterrada, uma nova PEC deve ser proposta, sim, anistiando o que não deveria nem ser objeto de anistia, porque resoluções como essa são ilegais, e dizendo chega TSE de legislar, chega Alexandre de Moraes de cometer abusos de autoridade. A CPI do abuso de autoridade é urgente, precisa ser instalada aqui nessa casa, tem todas as assinaturas. Já morreu um, o Clesão na cadeia, já morreram mais fora. Agora o pai do Gilberto teve um AVC e está internado, depois de fazer um vídeo indignado com a situação do filho preso injustamente, um inocente há mais de 15 meses. Cadê a esquerda para defender direitos humanos? Confesso que não gostaria de estar cumprindo esse papel nesse momento. Como todos sabem aqui, inclusive, nós estamos
com uma pauta longa, com vários projetos que interessam, inclusive ao próprio Rio Grande do Sul, e eu estou aqui tratando de discutir um projeto que provavelmente será aprovado em segundo turno, como já foi no primeiro turno, de 344 votos favoráveis. Então, não me sinto tão confortável, gostaria que não fosse assim, preferia que não estivesse em pauta esse projeto, inclusive ele estava previsto para votação em agosto, muito menos que nós tivéssemos esse tipo de solução para um problema criado pelo TSE e que foi criado já de forma irregular, ilegal. Nós precisamos ser duros com o TSE. Nós precisamos colocar o TSE no seu lugar, e o seu lugar não é acima do Legislativo. O lugar do TSE não é aquele ocupado pela Casa do Povo, pela Câmara dos Deputados, nem pela Casa dos Estados, o Senado da República. O lugar do TSE, que aliás é um tribunal que existe no Brasil e que foi criado pelo ditador Getúlio Vargas, é importante dizer isso, porque gostam de falar que defende a democracia, foi criado pelo ditador Getúlio Vargas, lá nos anos 30. Um tribunal que está atuando para tornar o Brasil uma ditadura. A forma como o TSE está censurando, está perseguindo, está cometendo ilegalidades, inconstitucionalidades, não pode ser aceito por esse parlamento. É por isso que nós precisamos votar contra essa proposta de emenda à Constituição, que no fundo acaba convalidando aquilo que o TSE fez lá atrás, que é resolver determinados assuntos que não são de sua competência. Eu lamento por isso, senhor presidente, porque nós estamos aqui realmente entrando já à noite adentro nessa quinta-feira. Achei que a sessão seria mais rápida, seria mais curta. Não esperava que a PEC 9 de fato viesse à pauta, repito. Era esperado que viesse no mês de agosto. Mas em virtude justamente desse momento tão crítico que o Brasil vive, eu não consigo me ausentar do debate. Eu não consigo evitar me manifestar nesta tribuna para que pelo menos fique registrado que alguns deputados federais, tomara que seja o suficiente para barrar essa PEC, mas alguns deputados federais, dentre os quais me incluo eu, não aceitam que o TSE extrapole as suas funções e acabe colocando de joelhos a Câmara, que depois aprova uma PEC convalidando de certa forma aquilo que o TSE hoje já faz.